Let's go. As pessoas têm uma tendência de superestimar o que elas conseguem fazer em um ano e subestimar o que elas conseguem fazer em 10. Pequenas mudanças e pequenas metas são mais valiosas do que grandes metas. As metas que eu estabeleço hoje têm muito mais a ver com quem eu quero me tornar e quem o Senhor fala que eu preciso ser, porque Ele também já me falou que fazer isso não é o fim. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao Connections Studio. O Connections Studio, ele é basicamente um braço aqui do Connections Eclectus. E a gente está muito feliz de poder gravar esse primeiro episódio, esse piloto para vocês, que a gente está muito empolgado. E para vocês entenderem o que é o Connections Studio, é um lugar onde a gente vai trazer cosmovisão bíblica, principalmente voltada para o mercado de trabalho, com convidados que carregam muito do Senhor e tem também uma trajetória já brilhante aí no mercado de trabalho. E eu sou o João Moura, estou aqui com a minha esposa para apresentar esse novo quadro para vocês. É isso, muito prazer, eu sou a Marina Campelo. Se você clicou nesse link, você já sabe sobre o que é esse episódio, então de duas uma. Ou você é uma pessoa bem planejada que quer continuar seguindo as suas metas em 2025, ou você chegou em fevereiro e já ficou com aquele medo porque as coisas não estão indo como você planejou. Seja qual for a opção, a gente está aqui para te ajudar não só a traçar melhor as suas metas, mas se manter fiel a elas. E assim, gente, isso aqui é um papo normal, tá? A gente tem dois exemplos aqui na mesa. Eu sou um pouco desorganizado e a minha esposa é extremamente organizada, que isso me ajuda muito. A gente vai ter um bom equilíbrio aqui. Exato. E pra gente continuar esse podcast, a gente quer apresentar uma pessoa incrível que a gente chamou aqui para esse tema, que é organização e metas, para você começar o seu ano da maneira correta. E ele também é meu chefe. Já foi chefe da Marina, só para vocês terem essa curiosidade aí sanada. E ele também é cofundador do Dunamis Movement, ele também é cofundador da Big Wave Media. Big Wave Media é, se você não sabe, se você já viu um pouco de DunamisCon, Descend, é basicamente a agência que organiza um dos maiores eventos aqui no Brasil e também fora algumas coisas, né? Não vou dar spoiler. Mas a gente tá muito feliz de receber um homem que também que ele é pai de 2 filhos, um ótimo marido. Se apresenta você melhor do que você mesmo, Denis Coelho. Fala galera, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês nesse episódio especial aqui do Connections e vamos falar sobre metas e reino de Deus. E é sempre um prazer poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, daquilo que a gente tem vivido. Glória a Deus. Então, bora lá. Então, pra gente começar, a gente vai colocar uma pergunta um pouco apimentada pra você, Denis, só pra quebrar o gelo. Um pouco cabulosa. A gente quer saber se pra esse ano você estabeleceu alguma meta que chegou agora em fevereiro, você olhou e falou: acho que se eu não for pegar nela mais firme, ela vai ser deixada pra trás. Ou você tá realmente seguindo tudo que você estabeleceu? Olha, 2025 tem sido um ano atípico, mas atípico no bom sentido. Porque teve algumas metas que eu falhei em 2024, falhei assim miseravelmente. E aí eu sentei com a minha esposa no final do ano, a gente tava lá de férias, a gente pegou uma noite pra conversar e falar sobre metas 2025. Traçamos metas mais realistas e por enquanto tá indo bem. Primeiro mês, eu não tô tão sarado que nem o João ainda, mas tá funcionando, tá sendo uma constância. Mas o que foi interessante foi que eu percebi que tinha algumas metas que ao longo dos anos eu acabava falhando todo ano, porque eu tava tentando fazer a mesma coisa do mesmo jeito. Muito bom, né? Em 2025 eu trouxe algumas mudanças ali no planejamento de como fazer elas, e até então 2025 tem sido um sucesso total. Vamos ver. Vamos ver. Tem 11 meses, mas de janeiro foi bom. Mas por que a gente fez essa pergunta pra você, Denis? Porque a gente ouviu falar que foi um termo que trouxe essa curiosidade pra gente pra fazer esse primeiro episódio, que é o tema Quitter's Day. Eu não sei se todo mundo conhece, mas é um termo norte-americano que as pessoas começaram a fazer bullying uns com os outros lá nos Estados Unidos, porque as pessoas começavam com metas excepcionais e chegava no dia 19 de janeiro e as pessoas já não conseguiam cumprir mais essas metas. Eu até falo que ano passado você falou que eu tô sarado, mas gente, ó, isso aqui é construção, são só 30 dias focado. Mas ano passado foi uma meta que eu coloquei pro primeiro ano de casado, a gente falou, cara, o primeiro ano de casado é o ano que a gente dá aquela inchada, né? Mas realmente aconteceu, eu não consegui treinar. Então, inchada ou... A inchada. Agora eu tô correndo atrás aí do prejuízo. Mas é exatamente sobre esse tema que a gente quer conversar hoje. Como a gente faz para conseguir estabelecer as metas corretas e a gente não
acabar cambaleando no meio do ano, que é normal também. A gente não precisa colocar metas irreais pra gente conseguir cumprir. Sobre isso tem uma história muito legal que eu vi sobre academias nos Estados Unidos. Diz que quando chega dia 1 de janeiro, as academias elas contratam equipamentos. Basicamente, eles colocam 60% a 70% a mais de equipamentos do que eles têm normalmente. E lá pelo dia 20, eles devolvem tudo. Caraca. Se você procurar, isso é uma métrica real, porque realmente vem uma demanda de gente falando, não, agora esse ano vai mudar minha vida. E não tem problema você fazer uma meta e você estabelecer uma meta. O problema é quando você não entende um princípio básico de que pequenas mudanças e pequenas metas são mais valiosas do que grandes metas. As pessoas elas têm uma tendência de superestimar o que elas conseguem fazer em um ano e subestimar o que elas conseguem fazer em 10. Que quer dizer o quê? Quer dizer que se eu colocar uma meta um pouco mais realista, às vezes eu vou conseguir alcançar ela, aí quando eu alcanço ela, eu coloco uma nova meta realista, eu alcanço aquela e aquilo vai reprogramando o meu cérebro, vai reprogramando os meus hábitos para me levar a, de fato, uma mudança de hábito. Tem um livro muito famoso que a maioria das pessoas já leu, que é Mudança de Hábito, que é o Poder do Hábito, Charles Duhigg, que fala muito sobre essa questão de você ter pequenos hábitos que você vai construindo. Então, quando a gente fala sobre metas, eu acho que o maior erro que as pessoas cometem é fazer metas irreais. Então, o que é uma meta irreal? Eu sou uma pessoa que estou acostumado a dormir meia-noite, mas a partir de amanhã eu vou acordar todo dia para malhar às 5 da manhã. Tá bom, isso pode estar funcionando nos 2 primeiros dias, mas se você não mudar o outro lado, que é exatamente quando você vai dormir e o resto do dia, você no dia 19 de janeiro já foi, você não vai conseguir estar cumprindo aquela meta. O que é uma meta real para janeiro? E aí que eu entro de você quebrar a meta macro em micrometas. Para janeiro, a minha meta real vai ser eu passar a acordar em vez de 8 a 7. E aí eu vou treinar durante esses 30 dias essa mudança. Para fevereiro, eu vou passar de 7 para 6. Para então, quem sabe lá para março ou abril, eu tô acordando de fato às 5 da manhã e eu tive uma mudança real. Então as pessoas não, elas querem o resultado rápido. Elas querem o fast food ali, né? Uhum. Não, mudei. Cara, se fosse assim seria lindo, mas não é bem assim que a gente funciona. Isso vale pra tudo na vida. Exato. A gente não muda tão rápido disso, assim. cara. Eu sei bem disso, porque agora no começo de dezembro eu coloquei essa meta de voltar a treinar, né? E, cara, foi muito difícil no começo, diversas vezes, principalmente com férias, né? Em dezembro, a gente foi viajar, né? E eu acordava assim, tipo, férias, né? A gente acorda um pouquinho mais tarde, eu acordava tipo 9h30, falava, caraca, quero ficar o dia inteiro sem fazer nada. E a Marina me ajudando, falou, cara, você precisa treinar, você colocou isso como meta. E aí foi aos pouquinhos, foi 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, até que eu consegui agora estabelecer todos os dias de treino. Então é isso até com o nosso cérebro, ele funciona dessa forma, né? Com pequenas vitórias, a gente vai ficando mais estimulado a conseguir cumprir aquilo que a gente colocou ali no nosso pipeline do começo do ano. Muito bom. E você falou sobre o livro, sobre o Poder do Hábito. Sim. Acho que é um livro também um dos mais vendidos nesse início de ano. Tralala anos e todo começo de ano ele esgota nas livrarias. Com certeza. Mas ele é um livro muito bom. Eu não vou nem dar um spoiler de quem comprou esse livro no início do ano. Ele fica... Vamos ler, a gente precisa. Um terço dele ele fica meio chato, mas depois ele é bom. Ele é muito bom. Pra ser melhor só faltava ser cristão. É verdade. Mas ele acessa princípios cristãos. Quando a gente fala sobre a metanoia, por exemplo, eu traço um paralelo ali de uma mudança de mente. O dia que você encontra Jesus, não é que do nada mudou tudo e agora você ficou santo e você não peca mais. Não, você starta o processo de santificação. A mesma coisa são as nossas metas. Agora, então eu não vou estabelecer metas por causa disso? Não, porque se você não sabe aonde você quer chegar, muito provavelmente você não vai chegar em lugar nenhum. Eu sempre falo isso, as pessoas que andam lá na Ambiguei falam muito. Cara, você sempre fala a mesma história. Você quer chegar no Alasca? Você só vai saber que você chegou no Alasca se você souber como é que você vai chegar lá. Então, para chegar no Alasca, eu tenho que pegar o voo tal, eu tenho que descer em tal aeroporto, eu tenho que pegar o carro, eu tenho que dirigir, eu tenho que ir para aquela direção. Eu não sei onde eu quero chegar. Então, qualquer lugar que eu chegar tá ótimo. A mesma coisa se aplica para as metas. Quando você estabelece uma meta, você define o norte, você define onde você quer chegar. Então, dica número 1, faça metas reais. Não é metas fáceis ou metas que também... a minha meta é acordar 5 minutos mais cedo. Não, pelo amor de Deus, eu queria vergonha na cara, né? Metas reais, que são metas que são um desafio, mas elas são atingíveis. E também metas com o Espírito Santo.
Porque aí ele nos conhece e ele vai conseguir te ajudar no processo como teu fiel auxiliador a estabelecer paces que não é o teu conforto, mas também não é o absurdo. Porque como a gente sempre tem uma graça para cada estação da nossa vida, as metas também têm que acompanhar a graça que a gente tem. Às vezes as pessoas, elas querem estabelecer metas fora da graça que elas têm. Eu ouvi esses dias alguém falando, cara, tem a quantidade de filhos que você tem graça para ter. E eu fiquei pensando assim, tipo, Rapaz. poxa, quantos filhos será que eu tenho graça para ter? Porque eu sou mais novo de 4 filhos. Então meus pais tiveram graça para uma família grande. E eu fico olhando e falando, não, eu não acho que eu tenho graça para 4. Mas, pô, será que só 2 é muito pouco? Será que é uma meta muito baixa? E aí, pô, não sei. Vou ter que orar. Dependendo da minha esposa, tem 8. Então eu tenho que orar e tomar a decisão. Então, quando a gente fala sobre metas, não estabeleça metas irreais, estabeleça metas possíveis, mas faça isso em companhia com seu melhor amigo, que é o Espírito Santo. Muito bom. Bom, Muito sobre bom. isso, é claro que a gente sempre pensa e a gente até brincou que esse podcast vai sair em fevereiro e é muito bom, porque a gente acabou de passar pelo período de 7 Nés na nossa igreja local e é um período que a gente ouve muito do Senhor Sim. as direções para o nosso ano e muitas vezes aquilo que a gente traçou lá em janeiro recebe uma nova direção. Então, para você, qual que é essa importância de você traçar tanto as suas metas pessoais quanto profissionais, já que a gente está falando aqui sobre connections, em parceria com o Senhor? Qual que é a importância de você realmente parar para ouvir e talvez abrir mão do que estava antes só no seu coração? Foi muito interessante porque antes da gente sentar, que nem eu contei, teve uma noite que eu sentei com a minha esposa no final do ano, a gente conversou, mas antes disso, umas 2 semanas antes, ela falou, ei, vamos conversar sobre as metas do ano que vem. Eu falei, não quero saber de meta nenhuma. Por que a gente é tudo Primeiro- igual, né? A mulher Caraca, que Denis, eu me identifico Assim, muito primeiro com eu preciso você, cara. descansar. Eu não consegui pensar. Tem uma frase de um sábio chinês que fala que olhos cansados não enxergam o futuro. Eu falei, me deixa descansar primeiro, eu não quero saber. Eu passo o dia inteiro respondendo perguntas, Eu vou usar fazendo essa frase planejamento. agora, nesse Deixa eu final desse descansar. ano. Mas aí, depois que eu descansei, ela veio de novo, ali, foi dia 30 ou 31 de dezembro. Eu falei, não, agora a gente já consegue sentar e conversar. Eu acho que, assim, um bom modelo de construção de metas, ele vai envolver um exercício pessoal, individual, e aí não adianta você estabelecer metas só para uma área da sua vida. É importante você ter clareza de onde você quer chegar em todas as áreas da sua vida. Então, qual que é a minha meta para os meus relacionamentos? Qual que é a minha meta espiritual para esse ano? Qual que é a minha meta pessoal? Qual que é a minha meta física? Normalmente eu separo pelas 3 áreas, né? Vamos falar espiritual, pelo físico e intelectual. Eu, pelo menos, funciono dessa forma. Eu estabeleço metas para essas 3 áreas. E aí, você sempre vai usar como parâmetro para sua meta o que você fez no ano anterior, ou o que você já fez, para que você tenha uma sensação de que você está crescendo. A pior coisa também é a pessoa que está plana na vida, ela não está fazendo nada, ela não evolui. A cada ano, ela tem as mesmas metas. Aí o nome disso é sobrevivência, né? Então, você não está crescendo. Lembrando que na natureza, tudo que não está crescendo, você está morrendo. Mas calma, não vamos declarar palavras de morte sobre a sua vida aqui. famosa Coitada. poda. Não, ô louco. Então, normalmente eu estabeleço esses 3 campos, e aí dentro desses campos, né, o espiritual, o físico e o intelectual, algumas sub-áreas. Dentro do espiritual existe relacionamentos, e dentro do intelectual existe relacionamentos. Aí vai misturando. Então eu gosto de quebrar metas macro, metas micro. Para mim funciona mais fácil, então sempre que eu atingo uma micro, eu sei que eu estou mais perto da macro, é como a minha cabeça funciona. E dentro disso, aí é importante você trazer pessoas que talvez estejam vendo o que você não está vendo. Então, seja o teu cônjuge, no caso, como foi com a minha esposa, ou então um líder seu, mas uma pessoa que confia, que quer ver você crescendo, e sempre o Espírito Santo. Porque, de novo, é ele que te conhece melhor que ninguém, e ele sabe o que ele tem de melhor para você para essa temporada. Então, quando você convida ele para o processo, você vai estabelecer metas que ele também vai te ajudar a atingir. Porque ele está interessado no seu processo, ele está interessado em você crescer e se tornar a melhor representação de Cristo aqui na Terra. Muito bom, Denis. Acho que puxando o gancho que você falou sobre trazer pessoas, a gente queria saber um pouquinho como foi a trajetória do Denis, que era designer, para o Denis hoje, que é COO de um movimento que é um dos maiores movimentos do Brasil. Qual é a mudança de uma meta que você escrevia lá quando você era apenas um designer para hoje que você tem uma equipe com muitas pessoas e tem que motivar essas pessoas dia a dia? Acho que a gente gostaria muito de saber essa diferença entre os dois. Tá, falando um pouco da história, eu me tornei designer
porque, na verdade, eu queria fazer arquitetura. E aí eu vi que tinha cálculo 1 e 2 no segundo semestre de arquitetura e desisti de fazer arquitetura por causa disso. E eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Com 18 anos você não tem muita ideia, né? Não, cálculo não, cara. Eu sempre fui muito tendencioso a humanas, muito assim. E aí comecei a fazer design, cresci na área, né? Comecei a minha agência. Eventualmente o pastor Teófilo convidou para a gente começar a Big Wave. Mas eu estava, acho que no segundo ano de Big Wave. Na época, a Big Wave ela não era, tinha 5 pessoas. Alguns clientes que eu mesmo tinha trazido, mas era funcional, conseguia prestar contas ali da demanda de Dunamis. E não fazia Zion. A Zion, na época, Monte Sião, tinha uma in-house que fazia a sua própria comunicação. Então, a Big Wave não fazia isso. E aí, quando ele transiciona, ele volta, acho que do sabático dele, 2013, 2014, e ele fala, olha, a partir de agora eu quero criar uma equipe especializada para fazer a comunicação da Zion também. E aí a gente dissolve a in-house e estrutura os FIIs e todo o funcionamento da Big Wave para atender Dunamis e Zion. Foi mais ou menos nessa época que ele olhou para mim e falou, cara, você não devia mais abrir Photoshop. E eu falei, como assim? Eu sou um designer, eu tô há 13 anos trabalhando nisso, é toda a minha estrutura, toda a minha vida. E aí entra uma coisa que o pastor Theo tem muito legal, né? Que ele enxerga em você um potencial muito grande. Então, quando a gente fala sobre metas, esteja perto de pessoas que enxergam potenciais em você para te ajudar a estabelecer metas. Porque se você faz só na sua visão, você vai ter metas limitadas à sua visão. Na época eu tinha metas de ser um melhor designer, ser mais criativo, estudar mais. Ele olhava para mim e falava, para de abrir Photoshop, acho que você não devia nem fazer mais criação. Nossa, E eu lembro que isso foi uma crise, pra fiquei você triste. na hora isso deve ter sido terrível. Muito, porque eu era de fato que um eu vou designer, eu fazer? gostava de ficar quieto no meu canto, criando as paradas e tal. E eu sempre fui apaixonado por resolver problemas. No caso do design, ele me ajudava a resolver problemas visuais. O que o pastor Teófilo enxergou é que, na verdade, eu gosto de resolver qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de operação, qualquer tipo de processo. Então, foi um processo de, tá bom, eu preciso deixar de fazer isso, mas eu preciso, então, agora melhorar em outras coisas para poder me dedicar a outras coisas. Então, as metas, na época, eu preciso aprender a fazer planilhas melhor, eu preciso aprender a desenvolver na gestão, eu preciso fazer boas reuniões, porque agora eu vou ter que liderar pessoas. Mas começou com uma operação, quando eu assumi como administrador do Dunamis, era uma operação de 3 pessoas. Literalmente. Era um culto só que a gente fazia todo mês, que era o culto Dunamis. O budget total do mês era R$3.500, que era basicamente o custo de operação do culto, quanto que a gente comprava de salgado para a cantina, um estagiário que a gente pagava de R$500 na época e acabou. Era uma planilha de 3 linhas. Então não é que, meu Deus, eu tive que fazer um curso e aprender a fazer. Não, começou com isso daqui, com essa planilha de 3 linhas. Hoje são 11 empresas, com mais de 180 funcionários. Então, as planilhas são um pouco mais complexas Bem hoje. maiores do que Nem 3 sou eu linhas. que faço mais elas, a gente tem Uhum. o time de finanças que cuida disso. Mas o que eu acho muito interessante, quando a gente fala sobre metas nesse âmbito, é não trace metas só baseado em quem você é hoje. Talvez seria o meu outtake da tua pergunta. Na época, se eu fosse determinar minhas metas baseado em quem eu era, provavelmente eu estaria fazendo a mesma coisa pro resto da minha vida. Quando alguém chega para mim e fala, olha, você tem potencial para isso, aquilo então passa a fazer parte das minhas metas e do meu planejamento, porque você só vai chegar lá, mesmo que te custe, e me custou 2012 para 2014, vamos dizer 10 anos. Faz 10 anos que eu comecei esse processo de migração do design para... Hoje eu gasto 90% do meu tempo não falando sobre comunicação, não estou na Big Wave, é operação hardcore o dia inteiro. Entendeu? Então, as metas que eu estabeleço hoje têm muito mais a ver com quem eu quero me tornar e quem o senhor fala que eu preciso ser, porque ele também já me falou que fazer isso não é o fim. Tem coisas que depois que eu entrei nesses últimos anos, não vou falar a idade, né? Depois que eu entrei nesses últimos anos, o senhor falou, olha, também não era o que você era quando tinha 20, não é o que você era quando tinha 30, e não é o que você acha que você é hoje. Eu ainda tenho coisas reservadas para você que vão te custar. Mas isso é incrível, porque você ter esses objetivos e ter essa novidade de vida faz a gente se sentir vivo também. E aí é um outro punchline. Se você não tem metas, se você não tem objetivos, talvez você não está se sentindo vivo. Então metas te fazem sentir vivo. Muito bom, Denis. Muito bom. Eu acho que, puxando o gancho disso que você trouxe, eu imagino que
quando você começou a traçar essas metas, não era algo extremamente real, né? Você falou, cara, minha meta era fazer uma planilha, fazer uma boa planilha, fazer uma boa reunião, fazer as pessoas que estão comigo serem motivadas. E eu acho que isso são metas reais que talvez podem funcionar para o nosso dia a dia, né? Ao invés de colocar aqui, quero ser o... Acho que você nem imaginava que você ia ser, tipo, o dono de uma das maiores agências, principalmente para o mercado cristão no Brasil. Acho que nem Não, passava na sua cabeça não isso. mesmo. Então... Mas a gente tem metas ambiciosas pra Sim, eu sei bem disso. Ele faz parte Eu sei bem disso. Hoje eu tenho metas bem ambiciosas pra Big Wave. Que legal. E falando um pouco sobre isso, a gente então falou sobre algumas coisas do que fazer. Então, separe pequenas metas. Anotei aqui também, separe por áreas da sua vida. Esteja acompanhado de pessoas que acreditam em você. E quando a gente pensa, por exemplo, que hoje você tem esse papel que o pastor Teófilo teve na sua vida lá atrás, com os líderes que também estão debaixo de você. Então, o que você faz quando você vê, por exemplo, que esses líderes ou esse time está desanimando no meio do caminho? Que como corporação, vocês não estão tão alinhados caminhando para aquilo que vocês planejaram ali no início do ano. Como que você faz para manter essa visão do time fresca, alinhada e voltar isso para o prumo? Então, tirar isso só de você, do que o senhor falou com você sobre o ano, mas levar todo mundo para a mesma página. Olha, eu vou ser um pouco crente aqui, tá? Mas não tem resposta que eu possa dar que supere que o fato é que todas as vezes, e a gente se depara com muitos desafios, a gente tem realmente muita coisa para fazer, a gente se propõe a realizar muita coisa. Tem momentos onde bate o cansaço, é normal, cansaço, isso aqui é um tópico para outro podcast, mas o cansaço faz parte da vida e não pode ser algo que você abomina. Tem horas que parece que você perde um pouco a visão ali. E aí, posso falar que eu trago visão, que a gente faz um pep talk e sai pra comer, mas no final do dia, o que resolve é a gente voltar pra presença e pra fonte. E a Bíblia, ela fala, mais vale um dia na sua presença do que 1000 em outro lugar. Significa que um dia onde a gente de fato encontra a presença do Senhor equivale a 3 anos e meio de trabalho. Então, tem coisas, quando a gente tá passando ali no processo de vamos deixar lá, a gente já tem um game plan, o Senhor já deixou claro onde a gente pode chegar, a gente já tem as metas estabelecidas, eu já sei o que a gente precisa fazer, o time tá comprometido, e passou 2, 3 meses a gente tá desanimado. Tem coisa que a gente tem que voltar pra fonte, energizar, é tipo, agora eu vou ser meio geek aqui. É tipo Lanterna Verde, quando ele pega o anel dele, ele tem que colocar na pedrinha ali pra energizar. O Victor tá dando risada aqui, tipo, ele é geek também. Mas é tipo isso, tem hora que eu não tenho o que fazer. Eu tenho que pegar o anel, encostar lá e reenergizar ele no lugar certo na fonte de onde vem a vida, entendeu? Então, não é só na força do braço, acho que é isso que eu tô querendo dizer. Não é do tipo, não, então agora, vamos lá. O mundo, ele usa de artimanhas e artifícios pra tentar emular o vazio que eles carregam. Então, é na força do braço, é na motivação, é no hype de emoção, aquela coisa assim. Isso tudo ajuda. Tem hora que, tipo, cara, você tem que dar um discurso ali eletrizante, todo mundo vamos, William Wallace, mas isso não é sustentável. O que é sustentável é você ter uma fonte que é inesgotável de vida, e toda vez que você se chegar a ele vai se chegar a nós. Muito bom, Denis. Eu acho que, até puxando o gancho, eu acho que a Marina foi uma pessoa que ela tinha muitas metas, mas o Senhor veio e pegou o pipeline dela e deu uma rasgada ali pelo ano de 2018, né, amor? Acho que você poderia comentar um pouco disso para complementar essa fala do Denis. Quando eu entrei na Big Wave para trabalhar como social media, foi um direcionamento 100% do Senhor. E aí a gente estava conversando sobre esse episódio de como é importante a gente unir essa coisa de ouvir de Deus sobre o mercado de trabalho e sobre a sua profissão. Às vezes a gente traça um plano para 5, 10, 20 anos. E na minha cabeça, em 2018, esse plano era ser uma grande gerente de uma empresa de moda. E quando eu ouvi o que o Senhor tinha para falar, ele me falou, vai trabalhar naquela agência de publicidade, mesmo sem ter nenhuma experiência. E é muito engraçado, eu estava contando pro João que eu cheguei na mesa de entrevista com o Denis, como eu era do mercado de moda. Ele olhou para mim e falou, o que você tá fazendo aqui? Como você veio parar aqui, né? Porque ele sabia... A gente melhorou nosso processo de entrevistas. Porque eu realmente não era daquele mundo publicitário, de social media. E eu virei para ele e eu falei, eu só senti do Senhor que eu precisava vir para essa entrevista.
e que tem algo para viver aqui. E aqueles 2 anos transformaram completamente o rumo da minha vida profissional. Eu não estaria no lugar onde eu tô hoje profissionalmente se eu não tivesse passado por tudo que eu passei ali, tanto em questão de trabalho quanto em questão de caráter, porque quando a gente une reino aos negócios, a gente tem a vida inteira invadida, não tem jeito. Então, essa sensibilidade de ouvir ao Senhor, e acho que o que me chama mais atenção de tudo isso que você falou, é sobre saber abrir mão das coisas certas na hora certa. E isso é muito sobre obediência, né? Sim. Sobre o Senhor falar, não é mais tempo de estar ali e você se mover rápido. Então, como que as pessoas podem não só buscar isso que você falou, essa sensibilidade de voltar para o prumo, voltar para a presença do Senhor, mas ter passos práticos, dar o passo, obedecer, dizer sim. O que faz você ter esses movimentos tão rápidos e não enrolar no que você sabe que você precisa fazer? Olha, tomada de decisões sem enrolação. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que olhar é o que na sua vida hoje você está disposto a negociar e o que você não está disposto a negociar. Seja sincero, faz uma lista. A, B. Isso aqui eu não negocio, isso aqui eu negocio. O que você não está disposto a negociar vai te trazer um indicativo muito claro de quem você quer ser ou o que você está se tornando. Se a sua lista de não negociáveis te agredir no final e você falar, mas não é isso, você tem que mudar. Tá na hora de você abrir mão e mudar e talvez a nuvem já passou, o tempo já passou e você não percebeu e você tá lá só coasting, né? Que é uma expressão que fala que você só tá na banguela. Então, como que você sabe a hora de mudar? Tem alguns indicativos, né? Nem sempre eles vão ser claros, assim, explícitos, mas um dos indicativos é quando que você se sentiu desafiado pela última vez. Quando que você sentiu que você cresceu ou quanto que você tá crescendo versus o teu potencial, sabe? Uma autoanálise de crítica mesmo. Poxa, eu sei quem eu sou, eu sei para o que eu fui criado, eu sei que eu tenho mais potencial que isso, mas eu tô, tipo, under-delivering aqui. Eu tô, tipo, vez após vez. Eu, particularmente, uso uma métrica, e eu falo muito disso também, quando você acorda e você pensa no seu dia. O que você pensa? Se o teu pensamento for, tipo, tem que acordar, tem que trabalho, que droga. Não faz sentido. Tipo, não tô falando aqui também pra você só viver de realização do pessoal. Do que você gosta, né? Mas é você encontrar a paixão dentro daquilo que você tem que fazer. É você encontrar um nível de graça para aquilo que o Senhor... Se você tem a palavra de Deus pra estar lá, não faz sentido você estar acordando, tipo, que saco, que droga. Não, tem alguma graça que eu preciso acessar. Tem uma paixão que eu preciso encontrar aqui. Cara, não tem uma palavra de Deus. Não tem nada. Não tem paixão, não tem graça. O que você tá fazendo? Vai embora. Muda. É hora de mudar, é hora de largar, é hora de abrir mão e testar coisas novas. Mas as pessoas, elas têm medo disso. Elas têm medo porque elas acham que a mudança ela é traumática. Tem um psicólogo que fala muito que toda mudança gera dor. Só que toda dor permite crescimento. Quando a gente tá crescendo, quando você é adolescente, os ossos eles doem, porque eles estão crescendo. E, como eu falei, na natureza, tudo que tá vivo tá se expandindo, tá crescendo. Então, acho que é uma boa métrica. Entender o teu nível de paixão versus as palavras que você carrega, versus o teu drive quando você acorda e saber, peraí, tá na hora de uma mudança de direção ou tipo, não, tá certo, vambora, isso aqui vai me permitir chegar onde eu quero chegar. E tem uma história muito legal, quando eu tinha, não sei se é tão legal assim, mas é uma história interessante, pelo menos eu acho interessante. Quando eu tinha 13 anos, eu fui uma criança muito tímida, muito, eu era o mais novo de 4 filhos homens, eu sou muito mais novo que os meus irmãos. Meus irmãos são 10, 7 e 6 anos mais velhos que eu. Então, tipo, eu era a raspa do tacho, temporão, aquela coisinha. Não tinha nem como brigar pelas roupas, pelos brinquedos. Eu só brinquedos. apanhava. Eles me chamavam de pirralho, eu não tinha nome. Não era uma pessoa, era um pirralho. E eles batiam em mim, zoavam, brincavam e tudo mais, e até tudo bem. Eu era muito apegado com minha mãe e eu tinha uma personalidade muito tímida. Na verdade, eu sou tímido por natureza, assim. E quando eu tinha 13 anos, eu lembro que um dia eu tava na escola e eu tava sentado assim, e eu era aquele moleque que não penteava o cabelo, que tinha a calça toda rasgada de tampão, ficava jogando RPG no canto das escolas, nerdzão assim, sabe? Caraca. Bobão, assim. E aí, nem todo nerd é bobão, mas eu era um deles.
Aí eu lembro que eu tava, tipo, eu só andava com a galera nerd, com os meninos zoados, e eu ficava lá no canto, e aí eu olhava, eu lembro que eu sentei assim um dia, olhei, aí tinha os caras populares, que já tinham crescido 2 vezes mais do que eu, e eles passavam assim, e todo mundo cumprimentava eles, todo mundo falava com eles. Eu lembro que eu olhei assim, cara, eu tô perdendo alguma coisa. Eu acho que eu ia me divertir mais se eu não fosse tão tímido. E eu lembro, com 13 anos, que eu tomei uma decisão de deixar de ser. Caraca. E assim, Eu vou deixar de ser tímido. Aí entra, voltando, onde que eu tô indo com essa história? Metas. Eu estabeleci a meta de deixar de ser tímido em 1 ano e falei, eu vou começar a estudar como que eles fazem, como que o cara chega e cumprimenta as pessoas. Aí eu ficava olhando assim. Aí o cara chega, tipo, e aí, tal, não sei o que. E eu falava, é assim que eu vou fazer amanhã. Aí eu chegava, e aí? Mas de pequenos gestos, pequenas micrometas, eu comecei a viver uma transformação de fato. Porque você nasce com uma personalidade, mas você não é vítima dela, né? A gente fala muito sobre isso. E aí eu comecei a ver uma transformação em menos de 1 ano. Eu era uma pessoa completamente diferente. você virou popularzão. Não, calma aí. Melhorou. De Que fato, legal. no final do ano eu tava fazendo peça da escola. Oh, É grande uma baita mudança. evolução. Cara, alguém tímido fazendo uma peça na frente. E eu lembro que, tipo, cara, e de fato mudou. Mudou a minha relação com a vida, mudou a relação com as pessoas, mudou. E até hoje eu carrego lições daquele ano que eu aprendi. Até hoje eu ganhei esse hábito de ficar observando a pessoa e falando, pô, ele chega, cumprimenta assim, ele se porta assado. Tudo bem, eu tenho uma natureza observadora naturalmente. Mas o que eu quero dizer com isso? Isso mostra o poder que um moleque de 13 anos tem de estabelecer micrometas, se comprometer com elas no longo prazo, no long game. A transformação gigante. O que volta para aquilo que a gente falou no começo. As pessoas superestimam o que elas podem fazer em 1 ano e elas subestimam o que elas podem alcançar em 2, 3, 4, 5 anos. Isso vale pro teu profissional, quando você acorda e você tá desanimado. Isso vale pro teu espiritual, quando você tá numa fase difícil. Cara, aonde eu quero chegar daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, daqui a 4, daqui a 5? Quebra isso em metas menores e vai. E vai. E vai. Quando você menos perceber, em 2, 3 anos você chegou lá. Bom, e o engraçado, Denis, que você falou que você começou a observar essas pessoas e, de certa forma, você copiava alguns gestos, né? E aí eu fico pensando, o quão importante é a gente andar com pessoas que a gente admira para começar a copiar gestos, né? Comigo foi muito assim, cara. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de caminhar com o pastor André por um bom tempo. E com micro gestos que ele tinha dentro da família, no mercado de trabalho, foi moldando totalmente a minha cosmovisão. Porque, basicamente, a nossa cosmovisão é feita de outras pessoas que estão por perto. Tipo, leitura bíblica, pastores, grandes líderes do mercado de trabalho. E o tipo de cosmovisão que você quer ter hoje para o mercado de trabalho. Eu fico até pensando se a maioria dos CEOs se inspirassem e se espelhassem na pessoa de Jesus, copiando pequenos gestos de Jesus, o quão seria diferente o método como as empresas se colocam no mercado de trabalho, a cultura que as empresas criam sobre quem elas são. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como você acha que pequenos gestos de leitura bíblica, buscando referência bíblica, buscando referência em Jesus, Disciplina mesmo, né? Do dia a dia. o que isso molda para dentro de uma empresa, como no seu caso, que é um CEO? O que a Bíblia molda dentro do seu circuito ali, das pessoas que estão, os líderes que estão abaixo de você? Porque esse podcast também são para pessoas que Sim. não estão na igreja. Quando a gente fala de um ecossistema, como uma empresa, como um ambiente de trabalho, a gente está falando de um ambiente, Uhum. vamos dizer, é como se fosse uma micro esfera de natureza. Tem umas pessoas que frequentam, que vivem, que moram, que estão juntos. Sim. Toda vez que você tem um agrupamento de pessoas no mesmo ambiente, você vai ter um estabelecimento de cultura. Só que é importante entender o que é cultura. Cultura são princípios e valores que são defendidos, celebrados ou implementados dentro de um espaço um ecossistema desse. Tá. Então, quando a gente fala sobre cultura, é aquilo que é tolerado, aquilo que é celebrado, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, como que funciona, que horas que eu chego. Isso aqui é uma empresa alegre, é uma empresa mais séria, uma empresa... por aí vai. Então, tudo isso são derivados de cultura. Aí, quando a gente fala de cultura, não tem como a gente negar o impacto que existe quando a gente traz para dentro da esfera onde a gente está, do ecossistema, uma cultura do reino. E eu acho que é isso que é muito interessante, porque sim, quando você olha para alguns
coaches e alguns caras de treinamento de empresarial, eles bebem em fontes que têm princípios e valores bíblicos. Por quê? Porque eles sacaram que existem coisas, certos princípios e valores que se eu promovo, eu mudo para uma cultura mais produtiva, uma cultura mais sustentável, uma cultura de crescimento, de evolução. E tem outros princípios e valores que se eu promovo, ele acaba destruindo o ambiente, a cultura daquele lugar, e aquilo se torna tóxico. E aí todo mundo já sabe como é um ambiente tóxico versus um ambiente de uma cultura saudável. Então, a grande dica, se você é o gestor, é como você consegue trazer princípios e valores para dentro da cultura, não explicitamente, porque nem sempre você vai ter essa oportunidade de trazer isso explicitamente, mas às vezes implicitamente. Ah, mas então dá um exemplo disso. Por exemplo, honra. Eu não preciso falar sobre honra bíblica para eu exercer a honra. Eu não preciso falar sobre, mas a honra é você amar a pessoa pelo ouro que ela carrega. Não, você pode exercer honra com as pessoas que trabalham com você sem falar. Simplesmente com palavras, simplesmente com gestos, simplesmente gerando um ambiente de tipo, não vamos ficar criticando aqui, falando mal um do outro, você também não fala mal um do outro. E por aí. Então, tem coisas de princípios que eu consigo trazer bíblicos para dentro de uma cultura que vão gerar uma mudança no ambiente. Então, tem algumas pessoas que fazem isso sem querer, outras por querer, mas o que a gente precisa cada vez mais hoje em dia, são pessoas que acreditam que pequenos gestos podem fazer a diferença no seu ambiente de trabalho quando você traz o princípio do reino de Deus para dentro. Muito bom. Uma das coisas que eu tive mais impacto quando eu fui do mercado de trabalho, né, vamos dizer assim, secular, para uma empresa que tinha valores cristãos, como você falou, às vezes é na prática uma coisa, foi a fofoca. A gente ia pro horário de almoço, né, eu trabalhava muito com moda, então é um ambiente com muitas mulheres, então todo mundo sempre tem um comentário para falar. E o horário de almoço era basicamente a gente fofocando e falando mal dos chefes. E eu lembro que a primeira vez que eu pisei em uma empresa, que foi a Big Wave, que tinha valores cristãos, chegava no horário de almoço, o pessoal ficava de boa, e eu assim, gente, mas ninguém vai falar nada. E aquilo me confrontou de uma forma muito profunda, a ponto de transformar um defeito que eu tinha, uma coisa que eu carregava que não era a cultura do reino. Então, como você falou, às vezes é um passo que muda e não você, de fato, ficar pregando e falando versículos bíblicos para as pessoas ali. É o famoso ato que fala mais do que a voz, né? Um grande exemplo para quem não sabe, gente, eu sou fotógrafo, então eu fui uma vez cobrir um evento de uma celebridade, a Marina foi até comigo, e eu acho que quando a gente começa a andar com pessoas que carregam isso, esses valores bíblicos e essa cosmovisão transformada, você começa a espalhar isso, né, nos lugares que você vai. E eu lembro que eu estava fotografando uma festa que tinha muita celebridade, e alguns fotógrafos foram maltratados naquele lugar, e eles começaram a reclamar e falar, cara, que zoado, e, no direito deles, sabe? Cara, ninguém precisa tratar as pessoas mal. E aí eu e a Mar na sala, assim, a gente começou a pensar, a gente falou, cara, vamos continuar aqui, só fazendo nosso trabalho com excelência, porque a gente tem certeza que algo vai mudar. Eles estavam lá falando e tal, a gente desceu e continuou fotografando e tal. E aí, na hora que eles subiram, eles falaram, cara, vocês não se incomodam com o que as pessoas estão falando e fazendo? Eu falei, cara, a gente se incomoda, a gente fica um pouco chateado por isso. Mas a gente acredita que a nossa excelência vai abrir portas para mudar o que aquela pessoa pensa sobre nós. E aí, na hora, mudou, assim, a cabeça daquele fotógrafo. Falou, cara, é verdade, ao invés de eu ficar reclamando, eu poderia ir lá e continuar dando o meu melhor, sabe? E eu acho que às vezes acontece muito isso com a gente no mercado de trabalho, né? Não importa onde você esteja, pode acontecer uma situação ruim, ao invés de você falar mal do seu chefe ou do cara ali que tá do seu lado, você pode ir continuar dando o seu melhor para talvez o seu chefe ver e falar, cara, talvez eu não precisava pegar tão pesado com você. Talvez não precisava falar dessa forma, porque você tá fazendo um bom trabalho. E todo mundo tem um mau dia, né? Todo mundo tem um mau dia e a gente tem que lembrar disso, né, amor? É isso. Bom, caminhando agora aqui para o fim do nosso podcast, infelizmente, a gente tinha um roteiro bem vasto aqui, mas eu acho que a gente tem que abrir um espacinho para as perguntas dos Eclectors, porque a gente fez uma caixinha no nosso Instagram. Inclusive, fiquem de olho, sigam o Instagram do Eclectors, porque sempre tem interações por lá. E alguns deles fizeram umas perguntas que a gente quer trazer para vocês. Mas passou muito rápido, já foram 43 minutos. Passou rápido mesmo. Bom, vou pegar aqui as perguntas então, Denis. A galera ficou bem empolgada, tá? Então mandaram bastante. Eita. Mas a gente selecionou bem aqui. Selecionar as melhores. O nosso querido repórter, Klaus Schuster, selecionou aqui pra gente, que tá ali no fundo. Mas vamos pegar. Tá, vamos lá. Essa aqui é muito boa. A pergunta
da Andresa. Ela perguntou: eu sou muito boa em estabelecer metas, mas eu não sei como fazer o acompanhamento delas durante o ano. O que você dá de dica para a Andressa conseguir acompanhar e visualizar se ela está conseguindo evoluir ou não nessas metas? Faz uma nota no celular. É o que funciona pra mim. Você não é o cara eu não do sou do Excel, Notion, do eu não sou... Notion. Cara, não adianta você fazer um gráfico de Gantt, quer dizer, pra algumas pessoas vai adiantar. Pra mim o que adianta é eu ter uma notinha lá que eu vou, tipo, cara, eu tenho a meta de ler X livros até junho. Li 1, li 2, li 3, li 4, li 5, li 6. Check. Pra mim, nada é mais reconfortante do que aquela bolinha que você aperta e ela fica com o check. Isso então, funciona. você estabelecer... Mas, de novo, o que eu tô descrevendo aqui é um sistema. Uhum. Além de você montar a meta, você tem que estabelecer o sistema de acompanhamento dela. Eu acho que é essa a pergunta dela. Eu não sei como que eu acompanho. Estabelece um sistema. Pode ser um sistema simples, pode ser um sistema de post-it. Você coloca na parede do teu quarto, quando você bater, você arranca. Pois também funcionou pra mim uma época. Meu quarto tinha várias coisas no post-it na parede. Quando eu conseguia entregar um job, ou quando eu conseguia fazer uma coisa, eu ia lá, tirava. Isso pra mim era muito prazeroso. Tipo, Que legal. Nossa, rasguei isso aqui. Uhum. Done, check. Um outro sistema é um sistema de prestação de contas. Se você tiver alguém que você pode falar, eu quero que você me ajude a prestar contas. Isso é de um lugar de maturidade mesmo, de falar, olha, eu tô te dando aqui a chave para você me cobrar de prestar contas. Mas também não adianta você ignorar a pessoa todas as vezes que ela falar com você. Sim. Da mesma forma como você tem sei lá, eu tô com uma pessoa me dando treino agora. Eu sempre treinei sozinho. Aí esse ano eu percebi que uma das coisas que tava me atrapalhando era que eu precisava de alguém pegando meu pé. Falei, pô, como assim? Eu não sou bebê, mas eu cheguei na conclusão que eu precisava criar um sistema diferente para eu conseguir cumprir essa meta. Então eu tenho uma pessoa me mandando mensagem como se eu fosse um moleque de 15 anos. Você já treinou hoje? Você tomou a sua creatina? Que treino você fez? Qual exercício vai ter dificuldade? E eu fico tipo, mano, eu tenho que estabelecer o sistema, porque o sistema de cobrança ele é saudável para mim. Ou eu posso, que droga, o cara tá me cobrando. Tipo, mano, já tem minha esposa me cobrando. Não. Você estabelece o sistema que vai funcionar para você cumprir a meta. Eu acho que entra um pouco na resposta que ela perguntou. Muito bom, Andressa. Eu espero que tenha respondido sua pergunta, porque para mim valeu muito essa resposta. Muito bom, Denis. Muito bom. Fazer propaganda do guerreiro aqui. A gente já nem imagina quem é, né? A minha meta esse ano é aprender a dirigir. E eu já recebi algumas mensagens no meu WhatsApp. E aí? Cadê a carteira? Já começou a aula, inclusive. Tá aqui o marido da pessoa que está me mandando as mensagens. E é ruim, mas é muito bom, porque você realmente sente que tem alguém ali te puxando pra isso, né? E acho que uma segunda pergunta, que acredito que você lida bastante, porque criativos, às vezes, são ótimos em procrastinar. O Anderson perguntou, como eu luto com a procrastinação, com as coisas importantes que eu preciso fazer? Procrastinação tem a ver com a falta de prioridade. Então, você procrastina aquilo que você não acha que é importante. Mas aquilo que você não acha que é importante, na verdade, é mais importante do que provavelmente as coisas que você faz. Então, é uma questão de você entender prioridades e o que aquilo pode gerar. Para mim, o que funciona para eu entender a prioridade é qual que é a consequência daquilo. Então, se eu consigo entender que, se eu fizer A, vai gerar B, eu consigo olhar para esse B e falar, mano, isso aqui é incrível, isso aqui vai ser muito bom, eu preciso desse B, então eu consigo gerar A. Eu sou muito processual mentalmente, como vocês já perceberam. É a quinta coisa de processo que eu tô falando aqui. Mas pra mim funciona muito. Tipo, se eu tô procrastinando, sei lá, eu preciso dirigir. Vou pegar o exemplo da Marina. Por que eu preciso dirigir? Porque é legal ter carta? Tá, vou procrastinar. Eu preciso dirigir porque você anda entende. Preciso procrastinar. Não, eu preciso dirigir porque se eu dirigir, eu consigo fazer tal coisa, pegar tal job. Eu não vou mais depender do João, a gente consegue pegar o dobro de faturamento no mês. Que isso, Denis. Pronto. Mas é um exemplo. Agora ele vai me impulsionar mais do que Mas é um nunca. exemplo, entendeu? Então tá bom. Eu consegui estabelecer agora a prioridade daquilo. Tá. Pô, se a gente tem como meta crescer a empresa, eu preciso aprender a dirigir porque eu vou dobrar o faturamento. Aquilo que eu tava procrastinando se torna uma prioridade. Tudo que é prioridade você vai executar. Muito bom. Por que eu não consigo executar coisas importantes? Porque as suas prioridades estão em descansar, relaxar, em ficar jogando, em ficar no Instagram. É uma prioridade pra você. O teu cérebro tá programado a ficar ali por meia hora, uma hora, dopamina. Então se torna uma prioridade. Então procrastinação tem muito a ver com prioridade, que é o seu contraponto. Tá.
E Denis, aproveitando, como que você acha que a gente pode mudar essas prioridades? Porque eu acho que a dúvida, ela é real sobre procrastinação, mas acho que uma dica prática, assim, pra gente começar a mudar a prioridade de não ficar jogando, não ficar Terceiro P, assistindo. planejamento. Planejamento. Esses P's foram poderosos. Procrastinação, você agride com prioridade e planejamento. Muito Tudo que eu planejo, eu já tenho mais de 50% de chance de executar. Muito bom. bom. Uhum. Tudo que eu não planejei. E aí, aí vamos entrar no tópico. Olha só, falando nisso, o meu treinador está me ligando. Olha só. Porque eu tinha marcado com ele, deixa eu só avisar pra ele. Prestem que não vai contas, rolar. pessoal. Prestem contas. Viu só como eu tenho poderoso? Estou em um podcast. Prioridade, planejamento. Então, tudo que você planeja, você já aumenta drasticamente a chance de execução. Por que eu procrastino uma coisa de uma semana para outra? Porque provavelmente você não planejou a sua semana. Você não tem o hábito de domingo desenhar a sua semana, o que você vai negociar, o que você não vai negociar. A velha história das pedras grandes dentro do vaso. Se você não coloca as pedras grandes primeiro, você não coloca elas depois. Aí ela vira uma procrastinação. Então tem muito a ver com planejamento. Quanto mais você planeja, melhor você executa. Perfeito. E Denis, uma última pergunta pra gente encerrar. Eu queria que você contasse pra gente alguma meta que você colocou durante algum ano da sua vida que você teve que ter muita fé para que ela se cumprisse, que Deus invadiu essa meta e falou, cara, se não fosse o Senhor, a gente meta não mais teria legal que feito eu já tive isso. na vida foi casar. Uau. Quando eu decidi casar, eu tinha minha própria agência, mas eu via de freela, não tava bem, e ela tava ganhando, sei lá, R$800 no emprego dela. Caraca. Mas a gente teve uma palavra de Deus, eu falei, cara, a meta é casar até março, abril. Era o primeiro semestre do ano seguinte. E aí a gente estabeleceu a meta, colocamos, falamos, vambora, a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance. Aí tem uma longa história de milagres e romperes. No mês seguinte, ela recebeu um aumento, passou a ganhar 3,5 pau. Isso aqui é 15 anos atrás, tá? Então tem que fazer O balanço. Senão você tava Tava bem. assim? No emprego que ela tava. Eu comecei a fechar cliente, job, como eu nunca tinha fechado. E aí eu lembro que eu tinha uma meta de casar e ter a casa montada. Eu queria ter a casa pronta. Eu tenho um ciricutico que eu não consigo chegar em casa e saber que tá faltando sofá. No primeiro dia, eu vou olhar e vai estar sem sofá. No segundo dia, eu vou olhar e vai me irritar que tá sem sofá. No terceiro dia, eu fui na loja comprar o sofá. Eu funciono assim, eu não consigo ficar olhando pra aquilo. Tá bom, tá tudo bem. Não, Cadê? tá bom, tá tudo bem. Não. Então, eu tinha uma meta de casar e ter a casa estruturada. E, de fato, a gente casou no ano seguinte. Cara, casamento completo, com festa, recepção, lua de mel e a casa montada. Então, foi uma meta. Glória a Deus. E, obviamente, tem o milagre de Deus, teve romper de Deus. Isso é uma outra coisa boa para adicionar nas nossas características de metas. Estabeleça metas que você precisa de Deus para cumprir. Isso é uma boa métrica. É uma Deixa boa espaço meta. pra ele, né? Exato. Ó, receberam noivos, namorados e solteiros? Deus faz, viu? Pro casamento. A gente que o diga também, né, amor? É isso. Bom, Denis, muito bom esse papo com você. Acho que deu para explorar bastante sobre o profissional que você é, o marido, o pai também, o cara que serve na igreja há muitos anos. E pra gente encerrar de vez esse episódio, a gente queria que você orasse pelas metas das pessoas, para elas terem mais fé também e terem mais metas ousadas, né? Que assim como você acabou de falar, talvez o casamento fosse uma meta impossível, mas o Senhor, ele veio e colocou a mão dele. Então eu queria que você declarasse isso sobre a vida das pessoas que estão ouvindo esse podcast. Com certeza. Vamos orar então. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo esse podcast. Eu te peço, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo fale com elas agora. Realmente, que elas possam entender que elas têm um fiel auxiliador, alguém que está mais interessado do que elas mesmas, em elas cumprirem seu propósito e se tornarem a plenitude daquilo que o Senhor criou elas para ser. Então eu te peço para todos aqueles que estiverem me ouvindo, que o Senhor realmente toque no coração e na mente deles, e que eles possam sair com um drive, com uma paixão de viver o melhor do que o Senhor tem preparado para eles para 2025. Que seja um ano onde realmente possamos viver e experimentar sinais e maravilhas, enquanto nós nos tornamos sinais e maravilhas do Teu reino aqui na terra, Pai. Então, o Senhor toca nas nossas mentes, toca no nosso ouvido, nos nossos olhos, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer e ver como o Senhor enxerga o nosso futuro e aquilo que nós temos pela frente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio. A gente tá muito feliz desse projeto que tá nascendo e a gente vai continuar ele para o restante desse ano também. Então, fiquem aqui, compartilha, curte, comenta. Se você quer, se inscreva no canal. E se você tem um tema que você quer ouvir a gente falar sobre, trazer um convidado incrível para falar sobre também, coloca aqui embaixo desse vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.